Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meu nome é Rodrigo Martins, sou fotógrafo profissional há mais de 10 anos e esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal Fotos do Zero. O canal Fotos do Zero está nascendo com uma vontade de mostrar uma forma mais simples de fazer fotografia, mas não encarem isso como uma banalização, jamais. Toda fotografia precisa de estudo. Para você se tornar um profissional, você irá precisar estudar sempre, entender muito bem os conceitos que a gente vai discutir rapidamente aqui nesse vídeo. Mostrar para todo mundo que aqui no canal a gente vai ter vídeo que qualquer um pode fazer e com qualquer máquina, eu vou usar a maior parte do tempo a minha Nikon D60. Ela é uma máquina de 2009, hoje considerada ultrapassada, mas vocês vão ver que ela tem ainda muito potencial. Algumas fotos eu talvez vou usar a minha Nikon D300 ou a Nikon D300S para fazer time-lapse, alguma foto com uma longa exposição um pouco maior ou que de repente exija um pouco mais de ISO. Mas eu posso estar fazendo com as duas, assim a gente também usa como um método de comparação, uma máquina um pouco mais pesada, um pouco mais robusta, com uma máquina de entrada de 2009. E como já falei, para esse primeiro vídeo eu quero falar de uma forma bem rápida os 3 pilares da fotografia. Vamos discutir um pouco sobre eles, sobre diafragma, tempo de exposição e ISO. A primeira forma que temos de regular a quantidade de luz que vai entrar no nosso sensor, que vai incidir na nossa fotografia, é regulando o diafragma. O diafragma ele se localiza na lente, é aqui a nossa primeira barreira física para controlar essa luz. O diafragma é um dispositivo que ele se assemelha muito ao nosso olho, a pupila do nosso olho. Quanto mais luz a nossa pupila se fecha, quanto menos luz a nossa pupila se abre. O diafragma ele funciona mais ou menos da mesma forma, ele se abre e se fecha, só que quem controla isso é você, no modo manual da câmera. De forma simplificada, a gente pode dizer que quanto mais aberto tiver o nosso diafragma, mais luz vai estar entrando na nossa fotografia. A quantidade de luz que vai estar atingindo o nosso sensor será muito maior. Em contrapartida, quanto mais fechado tiver o nosso diafragma, menor será a quantidade de luz que vai estar chegando até o nosso sensor. A numeração que usamos para definir o diafragma, ela é um pouco complicada assim. De início ela assusta até, porque nós temos ali 2.8, 4, 5.6 depois. Aí você fica se perguntando, pô, mas de onde veio esse número? Mais pra frente a gente vai entender, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Por enquanto o que a gente tem que se atentar é o seguinte: quanto menor o número, maior a abertura do diafragma. Sendo maior a abertura do diafragma, mais luz entra, só que eu tenho menos profundidade de campo, que é aquele desfoque que a gente gosta de colocar nas nossas fotos de retrato. Quanto maior a numeração, mais fechado é o nosso diafragma, menos luz estará entrando na nossa foto e maior será a nossa profundidade de campo. Imagine que vocês estão querendo fazer uma foto de paisagem. Para isso eu aconselho fazer uma foto com o diafragma um pouco mais fechado, um F8, F11, assim a gente vai ter uma maior quantidade de campo nessa foto. A nossa foto vai ficar nítida por mais tempo, a gente não vai ter aquele desfocado logo após o objeto fotografado. Mas de forma mais reduzida é isso. Menor o número, maior a abertura, mais luz, menos profundidade de campo. Maior o número, menor a abertura, menor a luz, mais profundidade de campo. Complicou um pouquinho, né? Mas depois vocês vão ver que a gente vai conseguir juntar tudo isso e não é tão complicado assim. Vamos entender então um pouco do tempo de exposição. O tempo de exposição é a quantidade em tempo que o nosso sensor ficará exposto para receber a quantidade de luz que passou aqui pelo nosso diafragma. Essa quantidade de tempo ela é medida em segundos, que pode ser maior do que 1 segundo ou menor que 1 segundo, uma fração de segundo. Pode ser 1/125, 1/250 e por aí vai. Mas como é que funciona esse dispositivo? Quando nós apertamos o botão onde dá o foco da foto e finalizamos esse aperto até o final, a gente ouve aquele barulho do espelho se levantando e as duas cortinas que tampam o sensor, elas se abrem. O tempo em que essas cortinas vão ficar abertas é definido pela gente antes de fazer a foto, que é o tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição, mais tempo o nosso sensor ficará recebendo luz. Isso em muitos casos será viável, será interessante, mas você tem que lembrar que quanto mais tempo o nosso sensor ficar aberto, ele vai estar recebendo mais luz e registrando tudo isso. Então isso pode ter ocasionalmente algum movimento, o objeto, a pessoa que você está fotografando pode se mexer, a paisagem pode balançar as árvores, então várias coisas podem acontecer e movimentar a sua foto. E de repente não é isso que você quer. Se você estiver fotografando uma pessoa, um animal, crianças brincando, eu te aconselho a usar uma velocidade mais rápida, 1/125, 1/250, dependendo da sua condição de luz, para que você consiga congelar esses movimentos. Se você deixar a exposição mais lenta,
1 segundo, 2 segundos, isso aí vai criar um arrasto na sua foto, um motion blur. Mas se a intenção da sua foto é realmente deixar um rastro, como se fossem os faróis de um carro, por exemplo, aí sim você precisa usar uma foto com um tempo de exposição maior para que o sensor consiga registrar em todo o seu quadro aquele movimento do carro passando por ele. E por último, e não menos importante, vamos falar de ISO. É ele quem vai controlar a sensibilidade do seu sensor em captar a luz que está entrando. Quanto maior essa sensibilidade, você vai ter mais ruído na sua foto, que é aquele granulado que tem na fotografia, que muita gente gosta, muita gente não gosta. Isso vai depender do resultado final, para que você vai querer entregar essa foto. Se for uma fotografia de produto, por exemplo, não é interessante você ter muito granulado, muito ruído nessa foto. Agora, se é uma fotografia jornalística, uma cobertura de evento de casamento, que depois você vai fazer uma foto preta e branca, ter um pouco de ruído é até interessante. Então é isso, galera. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco desses 3 pilares da fotografia para vocês. Quero deixar claro que não é somente isso, vocês têm que estudar sempre. Sempre estudem diafragma, tempo e ISO. Cada um tem sua particularidade, você aprendendo bem para que cada um serve, você vai ter um efeito diferente na sua foto. Isso é bem interessante. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, deixem seu dislike, se for o caso. Se inscrevam. Coloque nos comentários aqui o que gostaram, o que não gostaram, alguma sugestão de vídeo que a gente vai estar tentando sempre colocar em pauta aqui para vocês. Beleza? Até mais, pessoal. Espero que tenham gostado. Agora minha esposa está entrando.